Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou João Pedro Espíndola e eu hoje vou fazer uma pequena aulinha sobre iluminismo. É uma das matérias que a gente vai abordar aqui na parte de história do nosso canal. E por que eu vou ensinar essa matéria aqui para vocês? Porque a matéria do oitavo ano de história inteira mesmo tem a ver com o iluminismo, com uma nova ideia, com um século de luzes e de revoluções. A gente durante o oitavo ano vai aprender várias revoluções, as revoluções na Inglaterra, Revolução Industrial, a Revolução Francesa e várias outras coisas. E tudo isso tem relação com o iluminismo. Mas para a gente entender o surgimento dessa nova ideia, desse novo movimento chamado iluminismo, a gente tem que entender o cenário político, econômico e social daquela época. Basicamente, quando o iluminismo surgiu, a Europa, é, no caso, ele surgiu nos séculos lá, 16 até o 19, a Europa estava vivendo o absolutismo monárquico, que agora é chamado de Antigo Regime. Basicamente, o governo daquela época era formado por monarquias absolutistas, onde o rei tinha um poder completamente absoluto, indiscutível, acima de tudo e de todos. Ele tinha poder sobre a economia, poder sobre as pessoas, poder indiscutível na política e sobre qualquer coisa. Além disso, a sociedade estava com diversos problemas, porque ela era dividida em estados, no caso, primeiro, segundo e terceiro. O clero era o primeiro, a nobreza o segundo, e o terceiro era formado pelos sem privilégios, pelos camponeses, burgueses e entre outras camadas sociais. Ou seja, já que era dividido em estados, também era muito hierarquizada e não tinha possibilidade de ascensão. Ou seja, o burguês poderia ficar muito rico, mas ele ainda assim não se tornaria um nobre como os de origem feudal. Até aí eu acho que vocês entenderam. A economia tinha muitos problemas também, muitas reclamações por parte da burguesia, porque a economia daquela época era o mercantilismo, onde o rei tinha completo controle nessa economia. Ela não era regulada pelo mercado, ela era regulada pelo rei. E isso trazia muitos problemas à liberdade econômica, o que era muito pedido pela burguesia, que fazia parte daquele terceiro estado da sociedade. E havia muito fanatismo religioso. A religião era a resposta para tudo. Se você estava no seu terceiro estado da sociedade, completamente em uma situação miserável, sem comida, sem dinheiro para fazer qualquer coisa, sem condição nenhuma, a resposta para esse seu status social era a vontade de Deus. Então, no o século XVIII, ele vai ser uma coisa completamente diferente. Ele vai ser um século das luzes e das revoluções. Por que isso? Porque surge uma nova ideia, que eu já falei aqui para vocês, o iluminismo. E é isso que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Vamos lá, gente. Então, gente, já citei o nome iluminismo várias vezes aqui na explicação do Antigo Regime, mas ainda não expliquei para vocês o que exatamente ele era. O iluminismo ele foi desenvolvido na Inglaterra, Holanda e França, e essa ideia, o início do pensamento lógico começou lá no Renascimento, mas ele começou a se espalhar mais pela Europa do século XVIII. Qual era a sua principal ideia? Era combater e rejeitar essa política, essa economia e sociedade repressora que existia no antigo regime. Portanto, todos os seus princípios, todas as suas
ideias eram contrárias às que existiam no antigo regime. Quais eram essas ideias? Primeiramente, o iluminismo defendia o domínio da razão sobre a fé. Como assim? Como eu já disse para vocês, lá no antigo regime, a resposta para tudo era a vontade de Deus. Já no iluminismo, eles não queriam que isso acontecesse. O certo seria o conhecimento e a verdade seriam conseguidos seriam obtidos, melhor dizendo, através da razão, através da investigação, da experimentação e da observação. Não seria tudo por conta da vontade de Deus e por conta do que os estados mais altos da sociedade achavam que estava certo. Além disso, eles defendiam a igualdade jurídica. Quando você está sob um julgamento, naquela época, os estados, o primeiro e o segundo estados, eram favorecidos nos tribunais e na justiça. Já agora, isso não aconteceria com o iluminismo. Todos seriam iguais perante a lei. Naquela época também, no antigo regime, no absolutismo, não havia a tolerância religiosa. Apenas alguns reis deixavam, mas era muito raro. Então, todos teriam liberdade de escolher a sua religião. A liberdade econômica, que eu já até falei para vocês, que no mercantilismo o rei tinha controle na economia. Já agora, a economia seria regulada pelo próprio mercado. O direito à propriedade privada também seria assegurado e a liberdade social seria também possível, porque as pessoas poderiam ter possibilidade de ascensão social, o que não existia no antigo regime. Então, com todas essas ideias liberais, a gente pode associar o iluminismo à luz, à vazão. E com todas essas ideias que eram contrárias ao momento horrível passado por boa parte das camadas da população, essas ideias vão acabar gerando muitas revoltas pela Europa naquela época. E essas revoltas vão influenciar, inclusive, aqui na América, nas independências dos Estados Unidos, na independência do próprio Brasil e de todos os países da América Espanhola. Então, vamos lá. Gente, esse iluminismo, como eu já disse, que surgiu na Europa, lá pelo século XVIII, ele não brotou na cabeça de cada cidadão desses países. Houve algumas pessoas, alguns filósofos e pensadores que desenvolveram essas ideias e difundiram por todo o povo da Europa, influenciando em revoluções e em algumas revoltas. Vários filósofos desenvolveram essas ideias. Eu vou falar aqui sobre 4 deles que foram muito importantes. Primeiramente, eu vou falar sobre o pelo filósofo inglês chamado John Locke, que nasceu em 1632. Ele tinha como sua principal ideia defender os direitos naturais do homem, que são a liberdade, a felicidade e a propriedade. Como que ele faria para desenvolver esses direitos e para assegurar esses direitos? O povo faria pactos para conseguir pactos com o governo para que o governo assegurasse esses direitos e fornecesse segurança para eles. Se o governo não correspondesse a esses interesses, ele poderia ser destituído. Além disso, John Locke vai criticar a teoria do direito divino, ou seja, que o rei é rei porque Deus quer que ele seja. Ele também crê que a razão deve estar acima da fé, ou seja, para você conseguir conhecimento, você deve fazer aquelas coisas que eu já falei,
e não simplesmente alegar que é tudo a vontade de Deus. Além disso, ele foi o primeiro a desenvolver, a dividir o poder em três poderes, que seria o poder legislativo, judiciário e executivo. Para que ele faria isso? Ele faria isso para não concentrar o poder nas mãos de uma pessoa só e assim conseguir um governo mais justo. Essas são algumas das principais características de John Locke. Além dele, temos o Charles Louis de Secundar. Eu não sei pronunciar muito bem esses nomes, eu estou tentando, me desculpe qualquer coisa. Ele era mais conhecido como Barão de Montesquieu. Então, qual era a sua principal ideia? A liberdade dos indivíduos, que seria conseguida e seria conquistada e assegurada por um conjunto de leis e também por esses três poderes que eu acabei de falar: o executivo, o legislativo e o judiciário. Se eu fosse explicar eles um pouquinho melhor, o executivo seria responsável pela administração pública, ou seja, seria meio que o governo. O legislativo criaria as leis, seria no caso o tribunal. E o terceiro julgaria. Desculpa, o legislativo não seria o tribunal, ele seria quem faz as leis. E o terceiro, sim, seria o tribunal, que julgaria alguns conflitos e aplicaria as punições. Isso existe até hoje e é uma das consequências e efeitos do iluminismo que permaneceram até os dias de hoje. Desta forma, como já disse, esses três poderes manteriam o equilíbrio, porque dificultaria um regime como o absolutista, onde o poder está todo na mão dos reis. Outro filósofo é o François-Marie de Arouet, que era conhecido como Voltaire. Esse filósofo ele critica com todas as forças o absolutismo monárquico, o fanatismo religioso e a Igreja Católica. Mas a principal crítica não é a Igreja Católica em si, sim o fanatismo religioso, como eu já expliquei algumas vezes aqui. Ele defende incansavelmente a liberdade religiosa, a liberdade política e a razão, porque naquela época as pessoas eram muito supersticiosas e ignorantes com essas ideias, de que o rei era completamente absoluto e que a fé era a resposta para tudo. E ele, quando eu falo que a pessoa era a favor da liberdade política e era contra o absolutismo monárquico, eu não falo que a pessoa não era uma defensora da monarquia. O Voltaire ele defendia a monarquia, mas não absolutista. Essa monarquia seria orientada por todas essas ideias que eu estou falando aqui para vocês. E por fim, temos o Rousseau. Ele era um iluminista radical e ele afirmava que o povo deveria estar acima do governo, porque o poder pertence ao povo. Ele acreditava que o ser humano era desvirtuado pela sociedade e que o homem tinha vários vícios sociais e esses vícios só teriam fim através da educação. A criança, então, a pessoa deveria ser educada desde criança com muita liberdade, não com muita liberdade, liberdade em excesso, mas deveria ter certa liberdade e teria que ser educada de acordo com sua própria natureza. Assim se tornaria um adulto bom. Então, essa foi a partezinha que eu expliquei um pouco mais a fundo sobre os filósofos. Vocês puderam perceber que todos eles tinham defendiam essas ideias básicas, os princípios que eu tinha falado para vocês antes, mas eles tinham suas particularidades. Então, agora que eu já expliquei todas as ideias, os filósofos iluministas, já expliquei algumas ideias que eles queriam que acontecessem, eu posso explicar as consequências que o iluminismo trouxe. Primeiramente, ele trouxe uma
consequência para a política. Trouxe uma nova forma de governo, chamada despotismo esclarecido. Eu vou tentar resumir bastante essa forma de governo para não aprofundar muito nela. Basicamente, o despotismo esclarecido era uma forma de governo onde o monarca absolutista implementava algumas reformas que eram necessárias para ele manter o poder e, ao mesmo tempo que ele implementava essas reformas, ele conseguia uma administração do seu reino bem mais eficiente. Quando ele faz isso, ele está implementando algumas ideias iluministas no seu governo e assim ele deixa o seu povo menos insatisfeito, dificultando a perda do seu poder ou a criação de alguma revolta no seu território. Mesmo com a implementação dessas ideias no seu governo, o governo não deixava de ser absolutista, o poder do rei não era tão limitado e a participação do povo na política não aumentou muito. Era meio que uma forma de esconder, era como se fosse para inglês ver. É uma expressão que, basicamente, eles faziam isso para esconder e diminuir a insatisfação, mas na prática não mudava tanta coisa. O iluminismo trouxe consequências também para nós até hoje em dia. Por exemplo, vocês aí quando vão estudar, vocês estudam através da razão, da ciência, dos livros, é um estudo baseado em fatos, e isso não acontecia de um modo geral no antigo regime. Era um estudo com muita influência da religião, e hoje em dia isso não acontece tanto. Outra consequência é o Estado laico. Por exemplo, no Brasil, você pode ter a religião que você quer. E essa ideia de tolerância religiosa, que já existiu em momentos anteriores ao iluminismo, tinha deixado de existir praticamente nas monarquias absolutistas. Mas esse direito foi assegurado pelo iluminismo e permanece até hoje na grande maioria dos países. Além disso, há a igualdade jurídica. No papel, a igualdade jurídica existe, mas em muitos países, quando você vai julgar alguém de maior importância, entre aspas, de maior influência na política do lugar, essa pessoa às vezes tem algumas vantagens e privilégios, mas no papel a igualdade jurídica é algo que foi conquistada lá no iluminismo e permanece até os dias de hoje. Eu só citei essas três consequências, mas se vocês pensarem aí, há muitas outras. E agora, por fim, nós vamos falar da influência do iluminismo no nosso passado. Eu vou tentar falar de uma forma bem genérica, porque a gente vai falar nos próximos vídeos. Vou acabar falando dessas influências mais profundamente. Primeiramente, o iluminismo influenciou em muitas revoluções que reivindicavam liberdade, igualdade e fraternidade, ou pelo menos, ao menos liberdade e igualdade. Por exemplo, Revolução Francesa, nas revoluções lá da Inglaterra, Revolução Gloriosa. Além disso, contribuiu muito para a extinção do absolutismo monárquico. Isso eu vou até entrar no tópico muito rapidinho. A extinção do absolutismo monárquico, quando eu falo extinção, é uma palavra muito forte. Por quê? Porque na história nada acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra. Tudo na história é um processo. Muitas vezes a gente tem algumas datas
simbólicas para falar sobre alguma coisa, mas não foi a partir desta data exatamente que aquilo aconteceu. E a extinção do absolutismo monárquico mostra muito bem isso. Mesmo com a Revolução Francesa, com o Iluminismo na Europa, demorou bastante para todos os países e nações do mundo demorou muito para que eles deixassem esta forma de governo, mas contribuiu bastante para isso. E por fim, ajudou muito no desenvolvimento de uma burguesia muito próspera e na industrialização. Isso é muito bem mostrado no caso da Revolução Industrial, da primeira, da segunda e na terceira. Todas elas tiveram influência do Iluminismo. Por quê? Porque a Revolução Industrial é a própria prova da razão e ciência. Para ela acontecer, não dava para você desenvolver industrialização baseada na vontade de Deus. Você precisou estudar a ciência para conseguir industrializar os países. E foi essa a nossa aula sobre o iluminismo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!